O programa Conversa no Memorial desta semana tem a satisfação de receber a visita do advogado, do jurista, deputado em 3 legislaturas, bacharel em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, advogado militante no Rio Grande do Norte e nos tribunais superiores. Seja bem-vindo a esta Conversa no Memorial, deputado Paulo de Tarso. É um prazer e uma honra estar aqui no... Nós também convidamos para este bate-papo meu colega jornalista e também advogado, Edilson Braga. Obrigado, Braga, pela presença. Doutor Paulo, o resgate da história da Assembleia Legislativa conta com esta janela aberta pela TV Assembleia, que é este programa, é o testemunho oral que é sempre muito forte, né? Em regra, quem chega aqui à Assembleia como parlamentar, antes de ocupar a cadeira, alguém da família já esteve lá. No caso do doutor Paulo de Tarso, nós vamos a 1835, a 180 anos da história da Assembleia, com Tomás de Araújo Pereira, lá na primeira legislatura de 1835. Além da presença de Dona Maria do Céu, né, um momento histórico, né, primeira deputada, mulher, e o pai, Aristófanes, e 3 legislaturas. Vamos à Fazenda Timbaúba, lá em... O senhor é natalense, mas vamos à Fazenda Timbaúba, lá em Santana do Matos, fazer esse resgate da história da Assembleia, deputado? Realmente eu nasci em Natal, mas a família da minha mãe é seridoense, da família Pereira e, portanto, do primeiro presidente da Assembleia, em 1835, Tomás Pereira de Araújo, e a família do meu pai, toda ela, é de Santana do Matos. E você falou na Fazenda Timbaúba. A Fazenda Timbaúba, que é em Santana do Matos, fica perto da sede do município, a 7 quilômetros, foi o centro da atividade política do meu pai. E durante toda a sua vida era o lugar de seu carinho, não só por amor à terra, mas porque era o lugar onde ele reunia os amigos, todos aqueles que queriam ter contato com ele, e isso, na sua época, se tornou quase emblemático da atividade política no Estado. Lá em Timbaúba se conspirava, se planejava, se festejava, se congratulava. Tudo se fazia em torno daquelas lideranças do grupo político a que pertencia meu pai, e as reuniões, os encontros, e, como disse, todo o planejamento futuro e as comemorações dos êxitos e certamente também a amargura das eventuais derrotas eram na Fazenda Timbaúba. A minha meninice, que eu recordo com muita alegria e pela felicidade dos dias que vivi, grande parte dessa felicidade foi na Fazenda Timbaúba. Eu, como disse, nasci em Natal e morava em Natal, mas o ano inteiro era esperando as férias e para ir imediatamente para a Fazenda Timbaúba com toda a meninada, com toda a família, e passávamos 3 meses lá em Timbaúba. Então eu sou testemunha dessa efervescência política desde esse tempo da meninice, das minhas mais remotas lembranças com 5, 6 anos de idade. O Braga, fica à vontade, a sua intervenção não tem hora, né? Aristófanes, seu pai, chegou aqui nos anos 50, né? Primeiro mandato, primeira legislatura. PSD, UDN ou PTB? Desde o início, a UDN. Convém até rememorar um pouco. Veja que a minha família, os meus pais, a minha mãe esteve na política, eleita deputada estadual aqui para a Assembleia do Rio Grande do Norte em 1934. Pelo PP?
pelo Partido Popular, PP, que era a oposição à ditadura de Vargas, que se instaurara no país há 4 anos atrás, em 1930. Depois da Revolução Constitucionalista de 32, houve eleições, o movimento para a redemocratização do país. As forças oposicionistas no Rio Grande do Norte se uniram, tanto na capital como no interior, e minha mãe foi um dos 11 eleitos. Na Assembleia de 21, a oposição ganhou por uma cadeira, 11-10. Com uma missão importante de imediato, porque de acordo com a Constituição então vigente, o primeiro governador seria eleito pela Assembleia. A eleição se fez diretamente só para os deputados. E logo em seguida os deputados eleitos iriam eleger o governador. Isso durou até 1937, quando houve o golpe de Estado, o chamado Estado Novo. Muito bem, minha mãe era a liderança política da família. Por quê? Porque filha de tradicional chefe político de Quais Novos, Vivaldo Pereira de Araújo, foi eleita deputada ainda solteira. Mas no curso do mandato casou com um sertanejo de Santana do Matos, Aristófanes Fernandes. Veio então o primeiro filho e ela se dedicou extremadamente à maternidade. E depois do golpe de 37, que a Assembleia foi fechada, como todas as instituições democráticas, com a redemocratização em 1946, aí já o marido foi quem assumiu a liderança. Ela preferiu participar da atividade política, mas não eleitoralmente. Então já o marido, Aristófanes Fernandes, passou a ser o líder da família, politicamente falando. E respondendo à sua pergunta, ainda na oposição, a UDN, a partir de 1946, que inclusive elegeu aquele que foi unido a meu pai politicamente até a morte, que foi Aloysio Alves, que foi eleito, eram primos irmãos. Deputado constituinte. E foi eleito em 1946 deputado constituinte federal. A candidatura nascida na Fazenda Timbaúba. Para variar. A candidatura de Dona Maria do Céu, em 34, foi fácil? Houve algum óbice? O doutor Vivaldo Pereira, seu avô, inicialmente resistiu a essa candidatura? Veja... Como nasceu a isso política? Ela era uma mulher moderna para os padrões da época. E é fruto não só do momento político, mas do momento histórico. As forças oposicionistas, na época, isso os historiadores podem testemunhar muito melhor do que eu. As forças oposicionistas, na época, eram acusadas de simplesmente representar a aristocracia, especialmente a aristocracia rural do interior do Estado, em face do movimento populista nascido na capital, capitaneado pelo depois presidente da República, João Café Filho, a República dos Sindicatos. Isso. Esse movimento popular de Natal, do depois presidente João Café Filho, apoiava integralmente as forças revolucionárias do presidente Getúlio Vargas e, até pouco tempo, ditador Getúlio Vargas. Entretanto, a participação feminina, num processo paralelo, mas não subordinado a esse, a que acabei de me referir, essa participação feminina foi um fato no Estado. Então, fazendo assim uma análise da época, pode-se afirmar que a presença na chapa da oposição de uma mulher solteira, jovem, que acabara de sair do Colégio Imaculada Conceição aqui de Natal e voltara ao interior para ensinar no primeiro ginásio de Currais Novos, e que falava francês e que tinha assim, ideias modernas, como você disse, também justificavam que para
quebrar um pouco essa marca de aristocracia, de conservadorismo, etc., a presença feminina foi importante. E minha mãe não só resolveu enfrentar o desafio, mas contou com o apoio das tradicionais forças interioranas, na época, no Siridó, capitaneadas pelo ex-senador José Augusto Bezerra de Medeiros, aliás, patrono da nossa Assembleia. Patrono. E fundador do Partido Popular. E fundador do Partido Popular, as forças oposicionistas. E esse traço, que eu não digo nem que esse fosse só da beleza da meiguice feminina, mas desse movimento modernizador que essas forças oposicionistas resolveram adotar, que é a presença feminina na política. É bom lembrar que a eleição foi em 34, mas o primeiro voto feminino, aliás, pioneiro no Rio Grande do Norte, foi em 29, isso. Apenas 5 anos antes. Isso. Uma entrevista que Dona Maria do Céu concedeu ao jornal Dois Pontos, lá em 1982, ela não se dizia decepcionada, mas disse que quando chegou no parlamento, né, com aquela vontade de construir uma vida melhor, e não chegou a votar em Geraldo Melo, porque ela perdeu o recadastramento, alguma coisa que houve com o título eleitoral, mas ela recomendando ao Geraldo que trabalhasse mais pelos que têm pouco e menos pelo que tem tudo, né? E já naquela época ela sentia que o parlamento não podia construir tudo que ela sonhava, né? Chegou com o pensamento aqui de construir o melhor, de fazer o melhor por quem precisa, que é a maioria, né? No aniversário dos 20 anos da Constituinte de 89, o senhor foi o orador principal, depois da bela exposição feita por Dr. Hernando Rosado sobre o patrono da Assembleia. Você falou, lembrei disso. Mas naquela sua fala, que a Assembleia guarda aquele em DVD, eu tive a curiosidade de ver, naquela sua fala, você encerra fazendo um apelo ao Legislativo que cuidasse do Pacto Federativo. O Pacto Federativo não é possível só com a nova Constituição, deputado? É muito oportuno tratar desse assunto e sempre. Eu fui constituinte. Isso. E logo depois da Constituição Cidadã de 1988, que realmente encerrou o período de trevas no país e consolidou a democracia no Brasil. E eu, logo em seguida, fui constituinte aqui no Rio Grande do Norte. E assim como minha mãe se frustrou por constatar que o parlamento pouco pode fazer, nessa época em que fui constituinte, verifiquei que o constituinte federal, os constituintes de Brasília, deixaram pouquíssima margem, quase nada, para que os estados pudessem legislar naqueles assuntos de seu interesse peculiar. E mais grave, verificava eu na época, a disciplina das políticas públicas para os estados ricos, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, era a mesma para os estados pobres como o Rio Grande do Norte. Então, os desiguais foram tratados como se fossem iguais. E sendo assim, é óbvio, isso é da contingência humana, o mais forte passa a ser mais igual do que o mais fraco. A intervenção, isso a gente aprendia nos bancos escolares da Faculdade de Direito, a intervenção da lei no processo democrático, no Estado de Direito, é para tornar efetivo a igualdade de todos perante a lei. Mas essa igualdade só pode ocorrer se a lei compreender que a conquista dessa igualdade tem que levar em consideração a força e a fragilidade, a riqueza e a pobreza, a pujança e a debilidade. Porque se trata simplesmente iguais àqueles que por natureza são desiguais, se agrava a desigualdade.
O pacto federativo que o país tem é o agravamento permanente e diário da desigualdade. Estados como o nosso e outros que têm um perfil econômico semelhante ao nosso, cronicamente são tratados com o descaso de quem é despossuído, de quem não tem força política, de quem não tem imediatas e promissoras perspectivas econômicas. E isso só agrava a desigualdade. E o que eu dizia 20 anos depois, nessa comemoração a que você se refere, Luiz? 2009. Em 2009, 20 anos depois da Constituição, foi exatamente a constatação que é mais do que urgente que esse pacto federativo seja revisto. E isso a gente tem, isso é uma palavra que está até desgastada, porque tem se tratado tanto disso, de redefinir o pacto federativo, e hoje nós vemos essa questão se agravar com o empobrecimento dos municípios, cheios de encargos e cada vez com menos recursos, o empobrecimento dos estados que já são pobres e as perspectivas econômicas sendo carreadas para os estados que já têm muito. Então, essa redefinição do pacto ainda é o grande desafio que o país deve enfrentar. Paulo, pode-se dizer que na elaboração da Constituinte Cidadã a pressão foi muito grande dos grupos econômicos para evitar esse pacto federativo? Não sei se vocês se recordam, mas era bom recordar que a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte ia num determinado caminho até que se fundou o Centrão. O Centrão foi um grupo suprapartidário inspirado exatamente naí. Vamos dar aqui um exemplo, é um exemplo que nos atinge diretamente. A produção de petróleo, que naquela época estava muito alvissareira em estados como o Rio Grande do Norte, quando a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, na Constituição de 88, resolveu disciplinar o imposto que ia incidir sobre a produção de petróleo, transferiu esse imposto para o Estado consumidor. Quem é o Estado consumidor? O Estado consumidor, o maior Estado consumidor são os estados ricos, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse é um exemplo. Isso foi conseguido por essas forças que se uniram no Centrão, na Constituinte. Só Rio e São Paulo tem quase um terço do Congresso. São Paulo tem um terço. Sim, do Congresso? Da Câmara, sem dúvida. Da Câmara, né? E essas forças, além desta questão, as corporações econômicas, que, embora possam ter presença no país inteiro, mas têm seus grandes interesses já nos grandes estados. E também se uniram nessa força nesse grupo, para manter esse modelo que já naquela época era contestado. Deputado, ainda sobre a Constituinte Estadual de 89, nós cuidaremos disso daqui a pouco, após o nosso intervalo. É rápido. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo.
No intervalo, nós prometemos retornar ao assunto da Constituinte Estadual de 89. Eu queria só recordar aqui para o deputado Paulo de Tarso os companheiros dele constituintes. Amaro Marinho, Ana Maria Cavalcante, Carlos Augusto Rosado, Carlos Eduardo, Cipriano Correia, Irami Araújo, José Adécio, Arnóbio Abreu, José Dias, Patrício Júnior, Cléber Bezerra, Laíre Rosado, Leondas Ferreira, Manel do Carmo, Nelson Freire, Nelson Queiroz, foi o relator, né? O deputado Paulo de Tarso, Paulo Montenegro, Raimundo Fernandes, Robson Faria, Rui Barbosa, Valério Mesquita e Vivaldo. Antes da instalação da Constituinte de 89, presidia a Assembleia o deputado Nelson Freire, e o procurador-geral da Assembleia era o Dr. Herbert Spencer. E ele preparou uma espécie de anteprojeto que facilitou o trabalho. E o presidente dos trabalhos da Constituinte, o deputado Arnóbio Abreu, e o relator, Nelson Queiroz. No seu discurso emocionado, nos 20 anos da Constituinte, o senhor fala que foi um momento de grandeza do Poder Legislativo Estadual, com a soma de todos os seus colegas. Todos deram tudo para fazer o melhor. É verdade, isso foi um período e um trabalho que, creio, honra o Legislativo do Estado e honra o Rio Grande do Norte. E por quê? Porque todos os deputados tomaram consciência da importância do trabalho que estavam prestes a realizar e principalmente se imbuíram daquela esperança, me referi há pouco, que lamentavelmente foi, em certo sentido, frustrada, de tentar fazer o melhor para o Rio Grande do Norte. Diante das restrições impostas pelo texto maior. O que não foi plenamente possível, porque logo todos nós nos deparamos com as amarras e os obstáculos que a recém-promulgada Constituição Federal de 1988 havia imposto aos estados, deixando as assembleias constituintes, que aliás a própria Constituição Federal determinava que se instalassem nos estados alguma abertura na competência concorrente, mínimo, né? Em questões de todo o sistema tributário, todo o sistema de repartição das rendas, todo o sistema orçamentário, tudo isso estava e continua regulado na Constituição Federal. A mesma regra, volto a dizer, que serve para o Rio Grande do Sul, tem que ser observada aqui no Rio Grande do Norte. É preciso ainda os cientistas políticos, sociólogos, precisam ainda se debruçar no tamanho do prejuízo histórico que isso causa. A perda das oportunidades que essas amarras legislativas impõem aos estados menos desenvolvidos. Mas, de toda forma, o momento foi um momento riquíssimo de debate, porque todos os artigos da Constituição, todos eles foram debatidos no plenário em sessões diárias, com a participação de todos os deputados, com centenas e centenas de emendas para aprimorar o texto, com ideias novas na medida do possível, e muitas dessas ideias a Assembleia Constituinte resolveu, em certo sentido, desafiar a Constituição Federal, mas alguns dispositivos desses foram, isso é uma peculiaridade histórica bastante interessante, foram questionados no Supremo Tribunal Federal e, obviamente, foram julgados inconstitucionais, mas ficaram exemplos e hoje eu posso até dar um exemplo que me ocorre agora. A Constituição Estadual criou os juizados, hoje conhecidos por juizados especiais, que são uma inovação no processo judicial para acelerar a justiça, os juizados de pequenas causas,
inclusive com turmas para conhecer dos recursos de forma bastante ágil, composto pelos próprios juízes de primeira instância, sem precisar recursos demorados ao tribunal e aos tribunais superiores. Isso foi julgado inconstitucional por falta de iniciativa do Poder Judiciário, mas hoje é uma experiência bem sucedida, mas foi uma semente lançada pela nossa Assembleia Constituinte e que hoje frutificou. Aliás, é preciso até que neste campo o Rio Grande do Norte avance ainda mais e interiorize as turmas recursais desses mini-tribunais, que seria uma forma de agilizar ainda mais o processo judicial. O julgamento é feito numa turma só, né? Hoje em dia, há apenas em Natal a turma que julga recursos. Mas eu cito esse como um exemplo, e poderia citar outros ainda, de como se tentou ainda desafiar as restrições... Legislação do trânsito, por exemplo. Na legislação de trânsito, nos direitos dos presidiários. Temos, por exemplo, um dispositivo único na Constituição do Estado que garante o direito de informação de qualquer cidadão nos órgãos públicos. Décadas depois, isso foi regulamentado pela Lei da Transparência Federal, que nós já tínhamos aqui no Rio Grande do Norte desde a Constituinte. São apenas exemplos que foi fruto desse enorme esforço de todos os 24 deputados que você, em boa oportunidade, já recordou aí, entre eles, de saudosa memória, o presidente Arnaldo Abreu, que foi incansável na presidência dos trabalhos, e uma homenagem toda especial ao então relator da Constituinte, o deputado Nelson Queiroz. Deputado, o senhor falou aí desse avanço da Constituição Estadual, e já décadas atrás já ter proposto a liberação da informação de interesse público, né? Transparência. E só agora que isso está vigorando em termos nacionais. O que é que o senhor acha que... Por que isso não foi implantado no Rio Grande do Norte? Quais foram as maiores dificuldades para isso não ter sido implantado? Veja, aí eu posso... O meu testemunho pessoal se encerra quando deixei a Assembleia. A Constituição é de 89, meu último ano de mandato foi em 90. Na eleição de 1990, eu já não disputei a eleição. O arcabouço jurídico ficou pronto. O que penso, e aí, como cidadão, é que faltou mais efetiva divulgação dessa disciplina que estava na nossa Constituição. O que precisaria era que o cidadão tomasse melhor conhecimento disso, para cobrar, como cobra hoje. Mas que estava regulado, estava. Inclusive com prazos bastante exíguos para que as informações fossem concedidas. Isso tudo estava já regulado na Constituição. E é aquele, eu vou usar uma expressão, é o cacuete, desculpe, é o cacuete de quem é pequeno, digamos assim. Porque enquanto não veio a lei federal, nós não tomamos consciência de que já podíamos ter feito aqui. Ou já deveríamos ter feito aqui. Vamos fazer um flashback. Deputado, o senhor teve uma experiência numa candidatura a deputado, a prefeito de Santana do Mato? Sim. Minha primeira disputa eleitoral foi em 1976. A prefeito que eu considero a minha terra, embora eu não tenha nascido lá, que é a terra do meu pai, a terra da minha infância e a terra da minha atividade política, Santana do Mato. Em 1976... O senhor substituiu uma candidatura? Não. Foi o processo normal. Nossos amigos. O que ocorreu é um fato que eu vou relatar aqui, rememorar aqui, já que nós estamos aqui no memorial e estamos tratando de história. Até porque o pai dessa candidatura foi deputado. Meu pai morreu em 1965, era a liderança política de Santana do Mato,
E nosso grupo político, eu era muito jovem, estudante, mas os irmãos dele, era o prefeito, um deputado estadual, meu tio, irmão dele, deputado Asclepíades Fernandes, e o prefeito Aurino Fernandes. O certo é que em 1968, logo depois da morte de meu pai, o nosso grupo perdeu a eleição para prefeito, o que não ocorria desde a redemocratização. Em 1972, na próxima eleição, nós fizemos um acordo político em torno de um candidato único para pacificar o município, que foi o ex-deputado Genésio Cabral de Macedo, que foi deputado em algumas legislaturas aqui na nossa Assembleia, foi secretário de Finanças do governo de Narco Mariz, figura conhecidíssima e queridíssima no Rio Grande do Norte, e foi eleito prefeito como candidato único em 1972. E tínhamos um pacto de que eu, que me formei em 72, no Rio de Janeiro, voltaria para o Rio Grande do Norte e seria o sucessor de Genésio. Deus não permitiu que essa palavra de um homem de muita honra e de muita fibra como Genésio fosse cumprida, pois Deus o levou. Genésio foi vitimado ainda no exercício do mandato. E seu sucessor, que era o vice-prefeito, não cumpriu o trato, e eu tive que enfrentar novamente essas forças. Fui candidato e fui derrotado para o padre José Edson Monteiro, que foi prefeito 2 vezes. Havia derrotado já tinha sido eleito em 68 e foi eleito em 76. Em 78 eu fui candidato a deputado, 2 anos depois fui eleito e aí passei já a liderar lá, e, inclusive para prefeito, não mais comigo, mas com o nosso grupo político, nós retomamos a prefeitura, etc. Vai, Braga. Doutor Paulo, tem um episódio na sua carreira parlamentar que esse episódio, não sei de que maneira o senhor conseguiu digerir até hoje. O senhor estava eleito presidente da Assembleia, saiu para almoçar e voltou derrotado. Como é que o senhor lidou com isso, até hoje lida com isso? Por que isso aconteceu efetivamente? Eu preciso, para lhe responder, Braga, é preciso que eu diga porque eu fui candidato a presidente da Assembleia. Acabávamos de ter a Constituinte. Nós tivemos 181 sessões da Assembleia Estadual Constituinte. Eu participei e debati e usei da palavra em todas as 181 sessões. Várias emendas apresentadas. Muitas emendas, debati todos e angariei com esse. Eu já era benquisto, a falsa modéstia vai me permitir dizer, já era benquisto pelos meus pares, sempre procurei ter um bom relacionamento aqui na Assembleia, mas eu acredito que com esse trabalho, e esse trabalho também teve para mim o objetivo e o propósito de estimular o debate de todos os deputados que tiveram presença, que marcaram sua presença, que as galerias cheias, não tínhamos na época, infelizmente, a TV Assembleia, mas havia a cobertura da imprensa, você mesmo, Braga, era repórter da Tribuna do Norte, reportava nossos trabalhos diários aqui. Então, tudo isso, eu suponho, me credenciou a que quando eu decidi que, terminada a Constituinte, também eu terminaria minha vida parlamentar e não seria candidato na eleição de 1990, A decisão já estava lá atrás. Já havia tomado e comuniquei aos meus pares. E a minha eleição para os 2 últimos anos do mandato se tornou um consenso absoluto na casa. Não havia discussão. Era minha última presença na Assembleia e eu gostaria de... dar efetividade até algumas coisas. Exatamente isso. Algumas coisas que a Assembleia Constituinte acabava de fazer. Meu propósito era fazer o novo regimento da Casa. Ajudar a interpretar. E na presidência,
dar o grande passo de valorização daquilo que acabávamos de concluir. Porque no seu depoimento nos 20 anos, o senhor confessa que foi seu grande aprendizado, foi o legislativo. Perfeitamente. Foi aquele momento. Sem dúvida nenhuma. E eu gostaria, atendendo inclusive à unanimidade dos meus pares, de na presidência da Assembleia pôr em prática aquilo que debatíamos, havíamos terminado de debater com tanto afinco e com tanto proveito. Infelizmente, as contingências políticas, é como você diz, eu saí para almoçar e voltei e perdi a eleição para o deputado Vivaldo Costa, que não era candidato, mas que foi lançado candidato já com a sessão aberta, perdi a eleição por um voto. Somos 24 deputados, por um voto, porque é preciso, o número é par, eu tive 11 votos, o deputado teve 13 votos. Saiu de lá, dá 2, né? Mas menos um assim, com mais um, né? Mas mesmo assim, continuei aqui até o final do meu mandato, e inclusive me recordo que o meu discurso de despedida, já depois da eleição de 1990, a qual eu não concorri, meu discurso de despedida é um discurso emocionado, de gratidão ao parlamento, primeiro, que me ensinou toda a vida, não me ensinou para a vida, ele me ensinou a própria vida. Quem me ensinou isso foi a Assembleia do Rio Grande do Norte, portanto foi o povo do Rio Grande do Norte. E eu terminava como parlamentar e como deputado. Senhor presidente, está em pauta o projeto do regimento interno. Peço a Vossa Excelência que abra a última discussão de que eu tomarei parte. E eu tinha sido o autor do anteprojeto e terminei trabalhando pela Assembleia, discutindo e votando o regimento. Eu não sei se o termo é apropriado, mas quem foi que realmente tramou contra a sua Poder eleição para Executivo? presidente? Olha, Ingerência do Poder Executivo no eu Legislativo. hoje posso fazer, essas coisas a gente tem que ser sincero perante a opinião pública, perante o povo. Nós estamos fazendo história. Se delineou, digamos que a minha candidatura foi vítima de um fato futuro. Se delineava na eleição governamental de 1990 a necessidade do então governador Geraldo Mello renunciar ao mandato porque seu propósito era ser candidato a senador. Como o hoje senador Garibaldi Filho pretendia igualmente, na época eram 2 vagas, pretendia concorrer a uma vaga, que aliás concorreu e foi o seu primeiro mandato de senador, impediria o vice-governador, que era seu pai, o também ex-deputado Garibaldi Alves, de assumir o governo. E naturalmente o presidente da Assembleia teria que assumir o governo se o governador e o vice-governador renunciassem, como se estava delineando. Suponho eu que provavelmente eu não reunisse todas as condições de confiança, e eu acho, não posso deixar de dizer que recebo esse julgamento como injusto, mas de toda forma preferiu-se um outro nome de mais confiança para essa eventualidade. O testemunho da história, inclusive, se escreveu diferentemente, porque o vice-governador, Garibaldi Alves, já depois que eu fui preterido para presidente, comunicou ao governador que se ele renunciasse, ele assumiria e impediria o filho. O que terminou não ocorrendo, porque o governador não renunciou e não pôde ser candidato a senador. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para o último bloco dessa entrevista com o deputado Paulo de Tarso Fernandes. Até já. Para o meu filho, deixe uma boa escola, meus valores e uma bola de futebol novinha. Para Márcia, minha mulher, deixo todos os bons momentos que vivemos juntos. Para a família do Antônio, que precisava tanto de um transplante, eu deixo o Antônio.
Seja você também um doador de órgãos. Avise sua família. Uma campanha Assembleia Legislativa. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Voltamos para o último bloco dessa conversa com o deputado Paulo de Tarso. Deputado, o senhor presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Poder Legislativo Estadual em vários momentos, 80, 83, 85, 88. No material que o memorial guarda sobre a sua passagem pelo Legislativo, há um momento que eu queria fazer esse registro. Em 83, tem um requerimento do senhor pedindo a instalação de uma CPI, a CPI do Banderne. Recursos do erário estariam chegando no mercado financeiro via Banderne. Essa CPI funcionou a contento porque o seu voto foi separado. Esse episódio, lá atrás, foi também um momento importante na vida da Assembleia. Nessa época ainda não tínhamos nem o prédio, esse que a gente chama o prédio novo da Assembleia. A Assembleia funcionava de uma forma muito precária e humilde. Nos fundos do IPE? Nos fundos do IPE, ali na Rua Jundiaí. Hoje em pé. E sem nenhuma estrutura, não tinha assessoria alguma. Era praticamente só os deputados e se havia 20 funcionários, eram muitos. Os deputados não tinham assessoria pessoal nenhuma, então. Mas a imprensa do Sul começou a noticiar uma operação de uma corretora que operava em bolsa, que estava sendo acusada de algumas transações suspeitas no mercado financeiro. E lá para as tantas se descobriu que um dos operadores dessa corretora era o Banco do Rio Grande do Norte, coisa que pareceu... Que tinha uma agência no Rio. Que tinha uma agência no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Tinha uma agência no Rio de Janeiro. E a coisa se avolumou contra essa corretora, e o certo é que surgiu para nós que éramos oposição, a bancada da oposição, uma convicção de que era preciso investigar, já que o Banco do Rio Grande do Norte estava envolvido num escândalo que tinha repercussão e dimensão nacional. Nós éramos oposição e minoria, mas conseguimos fazer valer a regra constitucional que dá direito à minoria a instalar uma comissão parlamentar de inquérito. 1/3 do parlamento, no caso 1/3 da Assembleia, pode instalar. Então, foi esse requerimento que fizemos, na medida do possível, bem estruturado e tal. E essa Constituinte, apesar de contar com a não colaboração da bancada da maioria, funcionou. Funcionou, mas há uma coisa que precisa se compreender. A minoria pode requerer e tem direito de instalar a comissão de inquérito, mas a maioria é que é maioria na própria comissão. Então, as deliberações da comissão são da maioria. E nós, no caso... Às vezes indica o presidente e o relator. E as votações dos requerimentos de informação, convocação de depoimentos, etc., tem que ser aprovado pela maioria. Então, a oposição tem só o gostinho de instalar, digamos assim, mas não tem de comandar. Então, o fato do voto em separado é porque a maioria boicotou os trabalhos e não quis apurar, mas na medida do possível. Houve ainda depoimentos, todos nós da oposição participamos e tal, e terminamos apresentando um voto em separado, apontando
às irregularidades que não estavam cabalmente comprovadas em face da deliberação da minoria que resolveu abruptamente encerrar as investigações. Mas eu sempre digo que isso foi em 1983. Infelizmente a chaga não foi suturada. Tanto é que o Banderni terminou se perdendo. Em 90, e o Rio Grande do Norte em 90 perdeu ele o Banderni. fechou, né? E o Banderni ainda hoje é um cadáver insepulto, né? Em sepulto, o Estado ainda tem o mesmo, ainda curte esse prejuízo. Administra-se alguns ativos Sim, ainda? sim, há uma empresa, a Engerni é uma empresa do Estado, que custa ao Estado, que administra o passivo do Banderni. Na perspectiva remota e de quase nenhuma esperança de recuperar esse capital que foi perdido. Deputado, no seu tempo havia uma grande participação dos parlamentares nas discussões. Hoje a coisa está mais tímida. Como é que o senhor analisa a política que se fazia, legislativa se fazia naquela época, na sua época, para a de hoje? O que é que diferencia uma da outra? Olha, eu vejo que os instrumentos hoje à disposição da Assembleia são muito mais ricos, poderosos e eficazes. A TV Assembleia é um dos exemplos. Além da função do legislativo, né? Isso. Diante de tantas restrições para se legislar, o contato o com a parlamento- opinião pública hoje procurou essas já brechas. se faz por outros instrumentos. O rádio, a internet e principalmente a televisão. Você tem razão que a população vinha mais e estimulava mais os debates. O discurso na televisão é diferente do que o calor do debate. E o grande aprendizado sai do debate. Local, digamos assim, no calor do debate. E, eventualmente, pode também que a composição da Assembleia tenha hoje, ou em legislaturas recentes, menos deputados dados à oratória, ao debate, do que anteriormente. Hoje se trata muito mais de aspectos econômicos, de questões localizadas. E os grandes temas políticos no parlamento estadual, hoje, eu noto que estão um pouco deixados num segundo plano. Isso é mais, parece que está se deixando mais para o debate nacional, o debate, digamos, no Congresso, um debate federal. Deixa eu fazer um parênteses, me permita. Hoje o deputado está usando a palavra e vários colegas estão conversando, tal, outros até de costa para quem está falando. E eu sou testemunha de que no tempo que o senhor era parlamentar, eu como repórter de política, cobria, eu sou testemunha de que quando o senhor começava a falar, a Assembleia ficava calada. A plateia que estava assistindo, silenciosa, num respeito profundo. E o senhor falava e todo mundo acompanhava. Tá? Hoje não. Por que é que falta esse respeito do colega ao outro quando está ocupando a tribuna? Olha, esse julgamento eu talvez não possa Eu posso fazer. arriscar um julgamento. Integralmente. Ajudando aqui o entrevistado. Eu acho que a baixa qualidade também está no jornalismo, que botava muita gente nas galerias. Nos maiores momentos do parlamento, a mídia sempre colaborou com esse debate. Eu também devo concordar com a Aloysio. Agora, eu queria observar o seguinte, o que me parece, você disse que quando eu falava, a Assembleia se calava. Não era propriamente por mim, mas cada parlamentar tem, não é um estilo, mas um modo de exercer o seu mandato. Embora eu sempre tivesse muito interesse pelas causas peculiares dos diversos municípios, mas esses assuntos eu não trazia para a Assembleia. Então, a minha presença na tribuna também não era tão frequente. Eu tratava
de temas políticos. E como durante um grande tempo fui líder da oposição, e num período, é bom frisar isso, num período que estávamos saindo do regime de da exceção. Ditadura. Também Então isso nós estávamos começando a gritar, começando a ter liberdade para falar e começando a colocar o dedo na ferida. Hoje esse assunto não tem mais interesse, porque esse assunto não é atual. Então esses grandes temas que eu trazia, eram esses temas que eram apaixonados e apaixonantes da época. Hoje isso não ocorre e geralmente os temas são importantes, mas são temas localizados, de interesse dos municípios ou de determinadas categorias sociais ou funcionais, etc. Há uma mudança do perfil que eu não creio nem que seja propriamente dos deputados, do perfil do parlamento, que é aquilo que a gente devia resgatar, que eu falei desde o começo. Nós temos que resgatar a possibilidade da participação efetiva dos parlamentos estaduais na vida do Estado. Aquelas amarras a que a gente se referiu também são responsáveis por isso. Deputado, a produção do programa, pelo menos caiu um e-mail na minha mesa, a produção do programa deve ter pedido ao senhor um currículo resumido, que não precisava, mas chegou e valeu a pena. E no seu currículo não está o cargo de secretário de Estado, secretário-chefe do Gabinete Civil. Essa omissão foi proposital? Essa omissão eu quero lhe dizer por quê. Porque quando me pediram esse currículo, fui ao computador e, em vez de escrever ou atualizar, mandei um de 20 ou 20 e tantos anos atrás. Mas o senhor não esconde essa passagem. Pedido de perdão. Ao contrário. Valeu a também experiência. foi um aprendizado grande quando fui chefe da Casa Civil. Aliás, foi uma honra servir o governo do Estado, trabalhar com a governadora Rosalba Ciarline. E também foi um aprendizado. E lá eu tentei, mais uma vez, dar ao Rio Grande do Norte tudo que eu pudesse ter de bom. Naquele tempo, o senhor já fazia, poucos meses sentado naquela cadeira de um cargo quase de coordenação de todo o governo, o senhor já dava um diagnóstico de penúria financeira do Estado. O senhor tem ideia se isso continua? Ou agravou-se? Eu acredito que tem se agravado. As soluções têm sido paliativas, e não por incompetência, mas é por absoluta carência. E volta àquela questão. A distribuição dos recursos arrecadados é iníqua com os estados e os municípios. Os encargos são cada vez maiores. Sempre se fala em segurança, educação e saúde. São os mais caros. E são os que pesam mais no Tesouro Estadual. E são despesas que aumentam a cada dia. Só fazendo um corte na segurança, o atrevimento e o poder de fogo dos bandidos é cada vez maior. E ou você equipa a polícia, ou vamos continuar refém da bandidagem. Isso precisa de recursos, precisa de dinheiro. Isso são recursos de dinheiro que o Estado não tem. Não tem por quê? Porque a divisão dos recursos arrecadados nacionalmente é iníqua. A grande parte vai para o governo federal. E a ajuda que chega a estados como o Rio Grande do Norte são migalhas. E nessas áreas que o senhor citou, essenciais, o servidor que se aposenta, essa vaga tem que ser reposta. Sim. Fica mais caro ainda. Sim, né? Sim. E que também, com razão, as demandas das diversas categorias funcionais são justas e cada vez mais. Na saúde, se a população cresce, e principalmente, e isso é um bem, mas se a população envelhece, graças aos progressos da medicina, os custos disso, tanto previdenciários como de saúde, são incrementados, são aumentados. Então, a Previdência explodiu no mundo inteiro. Basta esse dado.
E nós aqui, nós temos previdência. Os servidores estaduais que se aposentam e suas pensionistas, que se há 50 anos atrás viviam até 57, 60 anos, hoje vivem 80 anos. E graças a Deus. Fora os casamentos previdenciários. Também. Isso significa dizer que os gastos são cada vez maiores. E a divisão dos recursos continua a mesma de 50 anos. Agora, saindo aqui do foco local, essa situação do país hoje lhe preocupa? Ela é mais política do que econômica? Eu acho que a questão econômica decorre da questão política e por duas vertentes. Primeiro, porque foi adiada a constatação pública dos graves problemas econômicos do país por razões eleitorais. O risco do populismo, o descontrole de gastos sem a necessária responsabilidade fiscal, certamente é a maior responsável pela volta da inflação, pelas dificuldades de balança internacional que o país está vivendo e, enfim, pelo descrédito perigosíssimo que o país está sofrendo. A par disso, a fragilidade econômica do país fragilizou também o governo. E o governo, na minha ótica só como cidadão, perdeu hoje a completa possibilidade de reverter esse quadro. O governo é um governo que não tem liderança. Já se diz que desgraçado é o país que precisa de líder, e não os tem. E a cada semestre aparece um. É perfeito. Eu faço uma avaliação e faço isso como cidadão. O presidente Lula, cujos méritos são inegáveis, cometeu o maior de todos os pecados. Quando tinha a possibilidade, pelo enorme prestígio e pela maciça adesão popular à sua liderança, ele tinha o dever patriótico e cívico de fazer o que o país precisa, que é a radical reforma política do país, do Brasil. Os métodos partidários e políticos que o país pratica não são condizentes com a grandeza nacional e são os responsáveis diretos por todos esses males que estamos vivendo. Isso passa por financiamento de campanha, isso passa principalmente pela não profissionalização da máquina pública. O que está ocorrendo, o que ocorreu desgraçadamente com a Petrobras, o que é? É a ocupação de uma empresa que tinha enorme prestígio internacional e vital para o país, por quadros partidários que não prestavam serviço à empresa e ao país, mas sim ao governo, ou ao partido do governo. A necessidade de profissionalizar a máquina pública e evitar que a máquina pública seja conduzida pelo partido que eventualmente está no mando é fundamental, mas isso é que é uma reforma radical. Quando se discute reforma política, não se está fazendo método eleitoral, isso é paliativo, se deve ser sistema eleitoral tal, se a propaganda deve ir até 10 horas ou isso não significa muito pouco. A radical reforma política não passa nem pela eleição antes, vai passar pela eleição depois. A reforma política é a reforma do Estado. É a reforma política do Estado, para que o Estado seja politicamente da nação. Deputado, neste momento, há algum risco de crise institucional? Eu creio que não, de ruptura institucional, eu creio que não, porque as instituições
estão funcionando, não há ameaça às instituições. O que há é a falta de liderança. E o que é mais grave, a presidente da República não tem liderança para comandar e o Congresso Nacional igualmente não tem liderança para comandar. E o Congresso Nacional, agora por esses dias, com os seus dirigentes igualmente acusados, e sem liderança de formar maiorias sólidas que impeçam esse tipo de negociata e práticas que levaram a esse estado de descalabro. O país hoje não tem liderança em área nenhuma, né? Na econômica, na política. Os agentes econômicos já perceberam essa gravidade. Isso pode facilitar um pacto? É preciso ter cuidado para que não se possa levar o país a uma república de patrões. Isso. Mas o empresariado é um ator importantíssimo e igualmente as classes trabalhadoras, os bons sindicatos e os bons patrões têm responsabilidade também nisso. Está muito boa a conversa, mas acabou o tempo. Obrigado, Braga, por ter aceitado o convite para esse nosso encontro. Obrigado, deputado. O Memorial do Legislativo Potiguar, a TV Assembleia, agradecem a sua presença. O senhor saiu do Rio de Janeiro e veio conversar conosco aqui. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a Luiz, agradeço a Braga, ao pessoal do Memorial, à Assembleia, ao pessoal da TV Assembleia e desejo êxito ao Poder Legislativo, que é vital para o Rio Grande do Norte. Obrigado a você, telespectador. Fica o nosso convite para o próximo encontro.